Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de hoje. Você já ouviu alguém falar alguma coisa e pensou, nossa, isso faz muito sentido, mas depois de analisar um pouco melhor, percebeu que aquele argumento tinha alguma coisa errada. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre falácias e sofismas. E eu quero abordar esse assunto de uma maneira bem simples, porque apesar de o conceito parecer um pouco complicado, ele está presente no nosso dia a dia muito mais do que nós imaginamos. Nós somos expostos a argumento o tempo inteiro, seja nas redes sociais, na política, nas notícias, na publicidade, nas reuniões de família, e até mesmo no ambiente de trabalho e no ambiente profissional. E o grande problema é que nem sempre um argumento que parece lógico realmente é lógico. E é aí que entram as falácias. O Otton Garcia, no livro Comunicação em Prosa Moderna, trabalha justamente sobre essas questões relacionadas aos erros de raciocínio. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que existem diferentes erros e diferentes maneiras de errar quando estamos raciocinando. Por exemplo, eu posso raciocinar mal utilizando informações que são verdadeiras. Também posso construir um raciocínio que aparentemente está correto, mas a partir de uma premissa ou de uma informação falsa. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Vamos lá. Todo advogado estudou direito. Carlos é um advogado. Logo, Carlos estudou direito. A princípio, parece um raciocínio bastante simples e lógico, mas nós precisamos analisar não apenas a sua conclusão, mas também as informações que são utilizadas para chegar até ela. Agora vamos para o seguinte exemplo. Todo advogado é milionário. Carlos é um advogado, logo Carlos é milionário. Perceba que a estrutura parece semelhante à anterior, mas existe um problema. A primeira informação é falsa. Portanto, mesmo que o raciocínio tenha uma aparência organizada, a conclusão não pode ser aceita simplesmente porque o argumento parece lógico. E é aqui que nós chegamos ao conceito de falácias. De uma maneira simples, podemos entender a falácia como um raciocínio que apresenta uma aparência de correção, mas contém algum erro. É como uma casa que possui uma fachada bonita, mas apresenta um problema na sua estrutura. Por fora, parece tudo certo, mas quando nós analisamos com mais cuidado, encontramos o problema. É justamente por isso que estudar as falácias é um assunto muito importante, porque muitas vezes nós somos convencidos por aquilo que parece verdadeiro. Nós somos convencidos pela maneira como determinada ideia é apresentada. Agora existe também o conceito de sofisma. O sofisma é um raciocínio falacioso utilizado com a intenção de enganar ou convencer alguém. Ou seja, apresenta um argumento aparentemente correto, mas utiliza esse argumento no intuito de induzir uma outra pessoa ao erro. Na linguagem atual, muitas vezes nós utilizamos a palavra falácia de maneira geral, de maneira ampla, para falar desses erros de argumentação. Mas essa distinção entre falácia e sofisma é muito importante para entender o que o autor está trabalhando no livro. Agora vamos trazer uma situação para o nosso cotidiano. Imagine que alguém diga para você o seguinte: você não deveria criticar o trabalho daquela pessoa porque você nunca fez nada melhor do que ela. Perceba o que aconteceu. A pessoa não respondeu à crítica. Ela simplesmente atacou quem está fazendo a crítica. O fato de alguém nunca ter produzido algo melhor não significa que essa pessoa esteja errada ao apontar um problema. Atacar outra pessoa não é responder o argumento. Outro exemplo, imagine que alguém pergunte: você desviou dinheiro da empresa? E a pessoa responda: eu trabalhei muito, ajudei essa empresa a crescer e sempre fui uma pessoa muito dedicada. Perceba que a pergunta nunca foi respondida. Ele respondeu com outro argumento. A pessoa não respondeu se desviou ou não o dinheiro. Ela simplesmente mudou o foco da discussão. Esse é um exemplo do que nós chamamos de ignorância da questão, um tipo de falácia. Em termos simples, acontece quando alguém deveria responder determinada questão, mas acaba respondendo uma outra, desviando o foco. Agora vamos abordar uma outra falácia bastante interessante, a petição de princípio. Ela acontece quando uma pessoa utiliza argumento justamente que era aquilo que ela deveria provar,
Por exemplo, uma regra bem simples. Essa regra é justa porque é uma regra concreta. Mas por que ela é concreta? Porque ela é justa. Percebe que nós estamos andando em círculos. Né? A gente não consegue responder, a gente está andando em círculo. A pessoa não apresentou uma verdade, ela não apresentou uma verdadeira justificativa. Ela simplesmente repetiu a própria conclusão, utilizando outras palavras. Agora pense num outro exemplo. Meu amigo estudou uma semana e passou na prova do Detran. Portanto, eu também vou estudar uma semana e também vou passar na prova do Detran. Parece uma conclusão razoável, mas nem sempre. O fato de uma pessoa ter conseguido alguma coisa em determinada situação não significa que uma outra pessoa necessariamente conseguirá o mesmo resultado. Pessoas, coloque isso na sua cabeça, pessoas são diferentes, as condições são diferentes, as provas podem ser diferentes, o nível de conhecimento de pessoa para pessoa pode ser diferente. Então aqui nós podemos ter uma falsa analogia. E existe uma frase que eu quero que você guarde. Parecido não significa igual. Outra falácia comum é a chamada falsa causa. Imagine que uma pessoa diga: eu usei determinada caneta durante a prova, tirei uma nota excelente, portanto, essa é a minha caneta da sorte. Perceba que uma coisa aconteceu junto com outra coisa antes, ou na mesma hora, mas isso não significa que uma coisa tenha causado a outra coisa. Talvez a pessoa tenha estudado bastante, talvez a pessoa estivesse muito preparada, talvez simplesmente tenha feito uma boa prova, sabe? Tem dia que a pessoa acorda bem. Portanto, precisamos ter cuidado para não confundir uma coincidência com uma consequência. O livro também trabalha a ideia de falso axioma. E aqui nós precisamos entender primeiro o que é um axioma. De maneira bem simples, podemos pensar no axioma como um princípio utilizado como ponto de partida para determinado raciocínio. O problema acontece quando alguém apresenta uma afirmação como se ela fosse obviamente verdadeira, quando na realidade ela não foi constatada. Por exemplo, todo mundo sabe que pessoas pobres não querem trabalhar. Perceba que a pessoa apresenta essa afirmação como se fosse uma verdade evidente. Mas será que é? Onde está a demonstração? Quais são os dados? Qual é a prova? Uma afirmação não se torna verdadeira simplesmente porque alguém diz que ela é óbvia ou porque muitas pessoas repetem aquela afirmação. Isso nós levamos a uma conclusão muito importante. Nós precisamos aprender a questionar os argumentos que recebemos no dia a dia. Isso é especialmente importante para quem estuda o direito, né? Afinal de contas, o direito trabalha com argumentação, essencialmente é a base, né? Então o advogado apresenta fatos, interpreta normas, constrói teses e teses que demonstram determinada conclusão que deve ser aceita pelo magistrado. Imagine um exemplo. Esse advogado perdeu uma causa. Portanto, ele é um advogado incompetente. Incompetente. Perceba que uma única situação que está sendo utilizada para chegar a uma conclusão foi muito mais ampla. Perder uma causa por si só não permite concluir que aquele advogado automaticamente é um profissional incompetente. Existem inúmeras outras circunstâncias que precisam ser analisadas para a gente entender aquele caso. Um outro exemplo. Essa pessoa cometeu um crime, portanto, ela é uma pessoa completamente ruim. Novamente, precisamos ter cuidado. Uma conclusão tão ampla não necessariamente decorre da informação apresentada. E é justamente esse o ponto central do estudo das falácias. Não basta ouvir um argumento e pensar: isso parece fazer sentido. Nós precisamos analisar qual é a informação utilizada. Essa informação é verdadeira? A conclusão realmente decorre dessas informações? Existe alguma coisa sendo escondida? A pessoa respondeu à questão que foi feita? Ela apresentou uma prova ou simplesmente fez uma afirmação?
ou ela está atacando o argumento ou está atacando a pessoa? Essas perguntas ajudam a desenvolver aquilo que nós chamamos de pensamento crítico reflexivo. Então, para finalizar, quero que você guarde essas 4 ideias. Primeiro, nem todo argumento que parece lógico está correto. Segundo, uma falácia é um erro de raciocínio que pode apresentar uma aparência de verdade ou de lógica. Terceiro, o sofisma é um raciocínio falacioso utilizado com a intenção de enganar ou convencer. E quarto, para identificar uma falácia, não basta olhar apenas para a conclusão. Nós precisamos analisar as premissas, as informações utilizadas e principalmente verificar a conclusão, se ela realmente decorre delas. Porque, no final das contas, o estudo da falácias não significa simplesmente decorar nomes difíceis. Significa aprender a pensar, significa aprender a questionar, significa não aceitar uma conclusão apenas porque alguém apresentou aquela ideia de uma maneira muito convincente. Isso serve muito, isso acontece muito na política. E quanto melhor nós aprendermos a identificar esses erros de raciocínio, mais preparados para ficarmos, analisar discussões, notícias, opiniões jurídicas, principalmente formas, nós estaremos. Então, esse é o verdadeiro objetivo de estudar as falácias. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.